Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo então essa semana. Dessa vez a gente vai falar um pouco mais sobre uma dúvida que eu pelo menos vejo muitas pessoas terem a respeito de investimento, que é por onde investir o seu dinheiro. As pessoas normalmente têm muito essa dúvida de qual é o melhor lugar, qual é o melhor, a melhor empresa, melhor banco, melhor corretor, enfim, qual o melhor local para que eu possa investir o meu dinheiro ou para que você possa investir o seu dinheiro. Antes de começar esse vídeo, novamente eu queria pedir para você, quem está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal, então faz a gentileza, se inscreve aí no canal, dá um like nesse vídeo e segue a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim. Dá essa ajuda para que o canal possa crescer, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Por onde que vale mais a pena você investir o seu dinheiro hoje? Eu separei algumas formas, algumas possibilidades, na verdade, de como você pode investir o seu dinheiro. Por qual empresa você conseguiria investir o seu dinheiro? Na verdade, eu não vou citar nenhuma empresa específica, mas existem 5 possibilidades diferentes dentro do mercado financeiro de você conseguir aplicar os seus investimentos, conseguir investir o seu capital para que você busque aí a realização dos seus objetivos. E eu separei o banco de varejo, tá? Que são os bancos normais aí, os bancos comerciais, bancos de investimento, corretoras de investimento, asset management e wealth management, tá ok? Então, vou explicar um pouco mais sobre essas 5 possibilidades, suas especificidades e tudo mais, e aí você vai tirar por si próprio a conclusão de qual é o melhor meio pelo qual você pode investir. O que eu costumo falar é o seguinte: na minha opinião, não existe um local melhor para investir o seu dinheiro. O que existe é a pessoa que vai te atender. Se aquela pessoa que vai estar te atendendo, ela está alinhada com os teus desejos, se ela está alinhada com aquilo que realmente vale a pena para você, ou se ela está mais alinhada com a instituição pela qual ela trabalha. Então isso daí, na minha opinião, é o que vai fazer total diferença para que você possa investir o seu dinheiro melhor, para que você tenha mais qualidade nos seus investimentos, mais assertividade também nos seus investimentos. Eu vejo muitas pessoas, na verdade, elas estarem apegadas à instituição em si, aos grandes bancos, e não à pessoa que atende ela. E na minha opinião, isso daí é uma forma errada de você enxergar a forma como você aplica o seu dinheiro. Porque se você for parar para avaliar, o dono daquele banco ou daquela grande corretora, enfim, ele muitas vezes não sabe quem é você, ele não sabe nem que você existe, enfim, ele não está muito preocupado com as suas vontades, com o que você está buscando ou deixando de buscar. Então a instituição em si, ela é na maior parte das vezes o que menos importa. E o que mais importa, na verdade, é a pessoa que está te atendendo dentro daquela instituição. Se aquela pessoa está fazendo um bom trabalho, se não está, se ela está alinhada com os teus objetivos de vida, se ela não está, enfim. Aquela pessoa é a pessoa que realmente sabe o que você quer, o que você está buscando, o que é bom e o que não é bom para você. Ela que vai estar alinhada com você. Então o mais importante é você, na minha opinião, né? É você estar alinhado com a pessoa que está te atendendo e não com a instituição que você está. Porque a instituição é somente um meio pelo qual você vai investir o seu dinheiro, mas a pessoa em si é que vai realmente fazer acontecer, fazer com que as coisas possam acontecer de forma diferente no teu planejamento financeiro, na realização dos teus sonhos e na multiplicação desse capital, na rentabilidade desse capital, enfim. Essa é a pessoa que realmente vai fazer a diferença. Então vamos falar um pouco mais, primeiro, sobre os bancos de varejo. Então os bancos de varejo são os bancos mais utilizados aí pela população, tá? Pelo brasileiro como um todo. Quais as características do banco de varejo? Então, o banco de varejo, o foco principal do banco de varejo não é investimento. O foco principal é crédito, é financiamento, enfim. Eles têm vários outros objetivos, vários outros focos que não investimento. Então, o foco principal dessas instituições não está na carteira de investimento, está em outras áreas, tá? A maioria possui uma gama de produtos limitados. Então, o que seria uma gama de produtos limitados? Vamos supor, você está num determinado banco e aquele banco ele tem a bandeira própria. Os teus investimentos, quando você é um cliente desse banco, estão naquela determinada bandeira do banco. Se tem um outro título que vai te remunerar melhor, mas que é de uma outra instituição, a maioria
dessas instituições, desses bancos de varejo, eles não conseguem ter essa flexibilização para que você continue sendo cliente do banco, mas que você esteja investido num produto de outro banco, ou de um banco de investimento, ou enfim, de outra instituição que não é dele, que não da bandeira própria dele. Isso até é possível dentro dos bancos de varejo, mas aí só é possível muitas vezes para uma parcela pequena da população que vai ter um patrimônio aí acima de um valor bem alto. Então isso daí só é possível para aqueles clientes mais ricos, digamos assim, do banco. Só que de uma forma generalizada, esses bancos eles não oferecem produtos de outras instituições. Então eles têm um portfólio de produtos bastante limitado, tá ok? Tendem a investir na própria bandeira. Então alguns bancos, por mais que eles tenham essa possibilidade de investir em outros produtos, em produtos de outras instituições, eles tendem a investir o seu dinheiro nos produtos da própria bandeira. Então, por mais que eles consigam, sim, investir em alguns momentos para alguns clientes, enfim, por mais que em alguns casos eles consigam investir o teu dinheiro em outros produtos de outros bancos, de outras instituições, eles acabam optando, na maior parte das vezes, investir o teu dinheiro nos produtos da própria bandeira, o que a gente não acha bacana, o que não é interessante aí, se você for avaliar que tem outros produtos aí no mercado que possam te rentabilizar melhor. Por fim, os altos custos de manutenção dos investimentos. Então, o que seriam esses altos custos de manutenção? Tá? A maior parte dos bancos, eles vão te cobrar anuidade, eles vão te cobrar uma taxa mensal de serviços, eles vão te cobrar uma taxa de custódia. Se você vai fazer transferência para outras instituições, eles vão te cobrar o valor desse TED ou desse DOC, enfim. Então tem várias taxas que essas instituições elas costumam cobrar e que isso vai onerar a rentabilidade dos teus investimentos no geral. Se você está naquele banco com foco de investimento, você vai acabar tendo a tua rentabilidade, a rentabilidade da tua carteira reduzida por conta dessas taxas que são cobradas. Então, as taxas de administração costumam ser altas, costuma ter taxa de custódia, a taxa de corretagem costuma ser mais alta, costuma ter taxa de serviço mensal, anuidade, enfim. Então, fique atento a essas taxas que estão sendo cobradas dentro dessas instituições, caso você seja cliente para investimento dentro dessas instituições, porque isso daí pode sim estar onerando a rentabilidade da tua carteira, tá ok? Então essas são algumas características do banco de varejo em si. Vamos falar agora de uma outra possibilidade, de um banco, só que não de um banco de varejo, de um banco de investimento. Então, o banco de investimento, como o nome já diz, ele tem um foco próprio, que é o foco somente na área de investimento, tá ok? Então, os bancos de investimento têm o foco realmente em pegar o dinheiro do cliente e fazer com que esse dinheiro rentabilize melhor, em diversificar com um rol de produtos maiores, enfim. Então, o banco de investimento tem como foco principal o investimento em si, a carteira de investimento dos seus clientes, tá? Eles oferecem produtos com maior isenção. Por que eles oferecem produtos com maior isenção? Porque eles não oferecem somente os seus produtos, eles oferecem sim os seus produtos. Por quê? Porque muitas vezes bancos de investimento têm produtos de excelência, têm produtos de ótima qualidade, tá? Então, eles oferecem sim os produtos que são da sua gestão, da sua administração, mas também oferecem os produtos do mercado no geral. Então, se alguma outra instituição tem um produto de qualidade, eles vão buscar estar oferecendo para os seus clientes esse produto também, tá ok? Normalmente são intermediadores de quem precisa de empréstimo e quem tem dinheiro para investir. Então, a função desses bancos é exatamente intermediar essas operações. Existem empresas, existem pessoas que estão precisando de crédito, tá? E aí também existem pessoas que têm dinheiro sobrando, que têm um capital sobrando para poder investir, e eles vão intermediar essas operações, fazendo com que você rentabilize melhor o seu capital e que as pessoas ou empresas, normalmente empresas, que precisam de empréstimo, precisam de aporte de capital dentro das suas operações, elas consigam esse empréstimo com uma rentabilidade, com uma cobrança de juros mais atrativa, e aí elas casam a operação do empréstimo que vai ser feito para aquelas empresas para
o investimento que vai ser feito para o cliente que tem dinheiro sobrando em caixa. Como que esses bancos são comissionados? São várias as formas de comissionamento desses bancos. Então, eles podem ser comissionados através de corretagem, taxa de administração, taxa de performance, enfim. São muitas as possibilidades de comissionamento dessas instituições. Isso vai variar de acordo com o produto e vai variar de acordo com a forma de remuneração que eles vão optar. Normalmente, possui uma necessidade de valores mais altos. Então, o que acontece? Os bancos de investimento, eles normalmente têm um foco, são voltados para quem tem uma quantidade de patrimônio maior, para quem tem uma quantia de dinheiro mais considerável, tá ok? Então, esse daí pode ser aí um ponto fraco, digamos assim, dos bancos de investimento. Corretoras de investimento. Então, uma terceira possibilidade é através de uma corretora de investimento. Então, as corretoras, elas são responsáveis por intermediar a compra e venda de ativos financeiros, tá ok? Então, esses bancos de investimento, os bancos de varejo e outras instituições no mercado imobiliário estão disponibilizando títulos de crédito, títulos privados, títulos públicos, enfim. E as corretoras, elas são responsáveis por estar intermediando a compra e venda desses ativos. Elas são responsáveis também por criar material através dos seus economistas. Elas são responsáveis por criar um material informativo. Para quê? Para poder melhorar a educação financeira dos seus clientes e que, através disso, ela possa orientar os seus clientes do que está acontecendo no mercado, o que está se tornando bom de investir e o que está se tornando ruim de investir. Novamente, é o que eu falei, não existe muito essa de investimento bom e investimento ruim, tá? O que existe é o momento para aquele investimento. Um investimento, muitas vezes, pode ser um bom investimento, mas o momento pode não estar propício para aquele tipo de investimento. E aí ele se torna um investimento ruim. E outro investimento que pode estar em baixa, pode ser um investimento ruim atualmente, num outro momento ele pode se tornar um bom investimento, porque o momento leva para que aquele investimento se torne um bom investimento. Atuam na gestão e administração de fundos de investimento. Então elas têm fundos de investimento próprios, que elas vão fazer a gestão e administração desses fundos e vão distribuir também cotas desses fundos no mercado, que são chamados fundos de investimento. Elas não são... como é que eu posso falar? Elas não têm a especificação de distribuir somente os seus fundos de investimento. Elas têm a possibilidade, sim, de distribuir fundos de investimento de outras corretoras, de outros bancos de investimento, enfim, de outras empresas de investimento no geral. Então elas podem, têm essa possibilidade de distribuição de outros ativos, tá ok? Eles são chamados shoppings financeiros. As corretoras são chamados shoppings financeiros. Por quê? Exatamente porque dentro da corretora você consegue acessar diversos investimentos que você muitas vezes não consegue acessar em outros lugares por conta da necessidade de mais alto capital. Ou seja, vou citar um exemplo. Se você quer estar num banco de investimento, um grande banco de investimento, você precisa ter muitas vezes 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ou valores até superiores a isso. E aí, através de uma corretora, você consegue adquirir um título daquele banco de investimento sem ter uma conta naquele banco de investimento, tendo uma conta somente na corretora. Então, a corretora, ela possibilita que você tenha esse tipo de investimento, acesso a diversos tipos de investimento, exatamente por conta disso, por serem os chamados shoppings financeiros. Elas são remuneradas também através de corretagem, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de performance, entre outras formas aí de remuneração, tá ok? Quando você pega, por exemplo, um título de um banco de investimento que você vai estar tendo acesso, mesmo tendo um capital menor, normalmente essas corretoras, elas praticam o que a gente chama de spread. O que seria esse spread? A cobrança ou a remuneração daquele título seria uma. E aí elas passam uma remuneração, às vezes, um pouquinho mais baixa e pegam essa parte a mais da remuneração como pagamento para elas, ou cobram uma determinada taxinha a mais para que você possa ter acesso àqueles investimentos. Isso pode sim ser bem visto, por quê? Porque se ela não disponibilizasse esse investimento para você, você não teria acesso a ele. E muitas vezes, mesmo você pagando esse spread, ainda assim você vai estar
com uma rentabilidade melhor do que se você tivesse em outros produtos. Os dois últimos que eu separei aqui, na verdade são bem parecidos, tá? Sendo que um tem uma gama menor de atuação e o outro tem uma gama maior de atuação, que seria a Asset e o Wealth Management. Vou começar pela Asset, que tem uma gama menor. Por quê? A Asset ela fica voltada somente para investimento. Então são empresas responsáveis pela gestão de ativos financeiros. A principal atribuição dessas empresas seria exatamente um formato de trabalho de administração de patrimônio, com um foco em aquisição, manutenção e liquidação de patrimônio. O que seria isso? Essa empresa ela vai ser responsável por administrar o patrimônio, muitas vezes de uma família ou de uma pessoa, às vezes de uma empresa. Então, ela é responsável por administrar esse patrimônio e fazer com que esse patrimônio se rentabilize, se multiplique através do tempo, através das operações que elas farão. Tá ok? Então, o serviço dessa empresa é exatamente voltado para esse foco. Rentabilizar melhor ou aquisição de patrimônio, liquidação de patrimônio, enfim, cuidar do patrimônio em si de uma empresa, de uma pessoa ou de uma família. Normalmente, essas empresas são remuneradas através de uma taxa de administração. Muitas delas exigem sim um valor maior, um valor patrimonial maior, um valor em dinheiro maior. Normalmente que as pessoas tenham pelo menos 1 milhão de patrimônio. Mas você vai conseguir sim algumas empresas no mercado que possibilitam a entrada, esse tipo de serviço para clientes com patrimônio abaixo de 1 milhão. Se você procurar, você vai achar sim algumas empresas que atuam com patrimônio abaixo de 1 milhão. Indo para o lado do Wealth, o que o Wealth Management apresenta a mais do que isso? O formato de trabalho é bem parecido, é o mesmo, só que além de estar focado em investimento, o Wealth vai trabalhar com uma área um pouco maior. Ele vai trabalhar também voltado para a sucessão patrimonial, seria o planejamento sucessório, planejamento fiscal, gestão de direitos e obrigações, que seria pagamento de dívidas, fluxo de caixa, enfim. Então, eles têm um rol maior de possibilidades que eles vão estar ajudando o cliente com mais possibilidades, fazendo uma interação maior de toda a vida financeira do cliente, não somente a parte de investimento. Então, o formato de trabalho é bem próximo, eles também são remunerados normalmente através de uma taxa de administração anual, tá? Essa taxa de administração é em cima do patrimônio, tanto no Asset quanto no Wealth, tá? Normalmente é assim que eles são remunerados. Você pode encontrar aí formatos de trabalho diferentes? Pode ser que você encontre formatos de trabalho diferentes, mas em sua maioria é assim que eles costumam trabalhar, é assim que eles costumam ser remunerados. E normalmente esse daqui, apesar de ser uma forma de você investir um pouco mais específica, um pouco mais voltada para clientes que já têm um certo patrimônio, um patrimônio maior, normalmente é o que a gente costuma avaliar como o formato de trabalho mais alinhado com o cliente. Porque como eles são remunerados através de um percentual da carteira do cliente, do patrimônio do cliente, o interesse deles é sempre que o cliente ganhe o máximo de dinheiro possível, que o cliente tenha os maiores ganhos, que o patrimônio do cliente sempre aumente. Por quê? Porque quanto maior é o patrimônio do cliente, maior é a remuneração dessas empresas também. Indo um pouco mais para a parte das corretoras de investimento, as corretoras elas costumam ser a porta de entrada das pessoas que querem investir melhor o seu capital. Então, por que elas costumam ser essa porta de entrada? Porque elas permitem que você comece a investir com valores bem baixos. Então você consegue sim abrir uma conta numa corretora. Você, dentro de uma corretora, normalmente, e aí fique atento a isso também, você vai conseguir não ter, por exemplo, uma taxa num valor de TED. Se você precisar transferir dinheiro, você não vai ser cobrado por isso. Normalmente você não vai ter taxa de custódia na renda fixa ou na renda variável. Entretanto, tem algumas corretoras que cobram sim. Costuma ter taxas de administrações mais baixas, enfim. Então fique atento a essas taxas também, mas fique atento não só às taxas, e sim à rentabilidade total. Por quê? Porque se você estiver pagando uma taxa maior de administração, por exemplo, e a tua rentabilidade final for maior também, ou seja, vale a pena você estar pagando essa taxa maior e ter no final uma rentabilidade maior também. Então, isso daí tem que ser levado em consideração, é por isso que eu costumo falar que não existe um meio melhor,
de se investir. Qual é o melhor veículo de investimento? Não tem. Vai depender muito da tua renda, vai depender muito da quantidade de patrimônio que você tem, vai depender muito de qual tipo de serviço você está buscando, vai depender de uma série de variáveis que vai fazer com que uma empresa seja melhor muitas vezes para mim e outra empresa seja melhor para você. Então isso daí varia muito. E é por isso também que eu volto a considerar que o que mais vale a pena você avaliar quando você vai investir é exatamente a pessoa que vai estar te atendendo e não a empresa que está prestando serviço, tá? Por quê? Porque essa pessoa é que é responsável por te ouvir, por entender o que você está buscando, por entender o que a tua família está buscando, o que a tua vida financeira tem de necessidade. Então essa pessoa sim é primordial para o crescimento do teu patrimônio, para a aquisição de patrimônio, para a melhor rentabilização do teu patrimônio, enfim. É essa pessoa que vai fazer o diferencial ao longo da tua vida financeira. Então aqui a gente apresentou cinco possibilidades de investimento, de meios de investimento, de empresas, digamos assim, que você vai conseguir investir. E aí dentro de cada uma dessas possibilidades tem diversas empresas. Existem vários bancos de varejo, existem vários bancos de investimento, inúmeras corretoras, inúmeras assets, inúmeros wealth management, tá? Então, o que você tem é exatamente que buscar aquele que vai estar mais alinhado com você, aquele que você vai gostar mais do serviço também, vai gostar mais do atendimento, que vai estar próximo a você, que vai estar distante, enfim. Então, você que vai estar avaliando o que vale mais a pena, mas estão dadas aí as possibilidades de investimento. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de qualquer um, eu estou em um tipo de investimento, mas já estou com valor, eu comecei alguns anos atrás, agora eu já tenho um patrimônio maior, vale a pena mudar, não vale a pena mudar? Então, se você tiver essa dúvida, quiser perguntar para a gente, quiser mandar alguma pergunta, pode mandar, fica à vontade, a gente vai, dentro das nossas possibilidades, responder da melhor forma possível, buscando te orientar, trazendo um pouco mais de educação financeira e, claro, com foco sempre no teu planejamento financeiro, em você ter um planejamento financeiro mais enquadrado à tua vida financeira, aos teus objetivos de vida, aquilo que você está buscando de melhor para você e para sua família, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê o like aí no seu vídeo, sigam a gente no canal, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim. Deixo aqui um forte abraço para vocês. Queria agradecer pela atenção de quem está assistindo esse vídeo até o final, até porque quem assiste um vídeo de, em média, aí 22 minutos, realmente é porque está interessado no assunto, quer entender um pouco mais, quer aprender mais a respeito. Então, agradeço pela tua atenção e espero estar podendo ajudar a cada um de vocês nos seus investimentos, na sua vida financeira. Tá ok? Forte abraço, pessoal. Até quinta-feira, que a gente vai estar lançando um novo vídeo aí para vocês. Forte abraço para todo mundo.